e a gente está falando de um whole year, uma coisa que já acabou, eu posso ter essa sensação de uma coisa incompleta, por assim dizer? Não vai fazer muito sentido, né? A gente está falando de uma coisa completa e esse had remain tem uma sensação mais de incompletude, então podemos tirar ele aqui. Sobrou remained e remained. A gente tem never meet e had never met. Então, vamos dar uma olhada. As complete strangers, ó, eles por um ano inteiro se manteram, né, permaneceram como completos estranhos. To each other as if they... Tarará. Então, continuaram como completos estranhos um para o outro, como se eles never meet ou had never met. Esse meet aqui, vocês acham que está no passado? Ou ele está em outro tempo? Tá Tá no em outro presente. tempo. Presente. Está no presente, exatamente. Então, se eu estou falando aqui do passado, não posso ter no presente, né, gente? Então, só me sobra aqui a opção do passado perfeito. Ó, to each other as if they had never met. Como se eles nunca tivessem se conhecido. Então, aqui esse passado perfeito aqui, ele tá dando uma ideia com esse never de uma possibilidade, digamos assim, né? Uma coisa que poderia ter acontecido, de eles nunca terem se encontrado. Só que aqui, no caso, eles estão fingindo que isso não aconteceu, né? Que eles nunca haviam se conhecido. Eles se manteram como completos estranhos. Então aqui, a justificativa que a gente poderia dar é que essa frase ela está no passado e falando de completude, precisamos usar o remained, mas na ação em que não está completa, que é uma coisa que não aconteceu, a gente vai usar o past perfect. Faz sentido essa justificativa para vocês ou precisam que eu repita aí? Repetir? Repete, tá. Então, essa frase está no passado, certo? Indicada ali pelo whole year, se quiser escrever. Quando nós falamos de uma ação completa, como o fato de eles terem seguido por um ano como completos estranhos, remained, nós usamos passado simples. Quando nós vamos falar de uma ação incompleta, e pode botar esse incompleta entre aspas, porque é uma imaginação, né? Uma suposição aqui, a gente vai usar esse esse past perfect, que vai ser aqui o had never met. Precisam que repita mais uma vez ou agora conseguiu? Mais uma vez? Tá. Então, olha só. Como a frase está no passado, indicado por whole year, e a primeira ação já foi completa, nós precisamos usar o simple past, o passado simples, indicado aqui por remained. Como a segunda ação está incompleta, pode botar entre aspas o incompleto, nós Peraí, precisamos... pode repetir, professor. Opa, Fala um pouco mais posso. devagar aí, por favor. Uhum. Posso repetir várias vezes se precisar, fica tranquilo. Então, ó, a frase está no passado, como indicado pelo whole year. Foi essa parte? Se quiserem responder aí, reagindo com as mãozinhas aí. Isso aí, Felipe. Então, a primeira ação está no passado e está... Desculpa, a primeira ação está completa, né? Já foi realizada. E isso é indicado pelo simple past, pelo passado simples. Se precisar, repita essa parte de novo. Foi, galera? Foi, pode continuar. Tá, qualquer coisa. Panicou. Foi sem querer, foi sem querer. Sem querer? Tranquilo. Então, olha só. A segunda ação está incompleta. Põe entre aspas aí. Se quiser botar ali também, pode botar entre parênteses, né? Ação imaginária. Porque a gente está falando ali, né? Como se eles nunca tivessem se conhecido. Uma suposição de que aquilo poderia ter acontecido eventualmente. Então, como essa segunda ação está, entre aspas, incompleta, nós usamos o past perfect
para indicar que ela não aconteceu. Eu botei assim, como a frase está no passado e a primeira ação está completa, e isso está indicado no Simple Past. A segunda ação está incompleta. Nós usamos o Past Perfect para indicar o que não aconteceu. Isso aí. Então, Pode repetir mesmo a primeira, só para eu ter certeza que não está soando bem o que eu escrevi. Eu acho que eu me certo. confundi no primeiro. Como esta frase está no passado e a primeira ação está completa, utilizamos o simple past. Como a segunda frase não foi completa, uma ação incompleta, utilizamos o past perfect. Tá. Então, É, olha, eu tinha escrito algo errado aí. Beleza, já corrigi. certo. Obrigado, Tom. Tinha um pedido para repetir ali, então só repetir mais uma vez para ter certeza que todo mundo pegou. Como a segunda ação está incompleta, utilizamos o past perfect para indicar isso. Foi agora, galera? Perfeito, vou seguindo aqui, então qualquer coisa me avise. Então aqui, novamente, vamos ter uma outra frasezinha para a gente completar aqui com os verbos. She last drove a car 3 years ago. Since she tarará an accident, she tarará a car for 3 years. Então, vamos lá. She last drove a car 3 years ago. Ela dirigiu pela última vez um carro há 3 anos atrás. Em que tempo que tá isso aqui? Passado. Passado. E qual seria o aspecto dele? Nenhuma ideia. Nenhuma ideia. Olha só, vamos prestar atenção aqui no que compõe cada aspecto. O simples ele vai estar o verbo sozinho. Quando eu tenho contínuo, verbo com ing. Quando eu tenho perfeito, eu tenho have, has ou had antes do verbo. Nosso verbo aqui é drove. É simples, então. Ah, então é Simples. simples. Exatamente, simples. Bem tranquilo de achar, né? O tempo e o aspecto já achei. Tem aqui passado simples. Então, eu sei aqui que estamos falando de uma frase, de uma ação completa, né? Então, a última vez que ela dirigiu, 3 anos atrás. Nunca mais dirigiu, essa ação ficou completa. Então, since she trará an accident, vírgula, she trará a car for 3 years. Esse since aqui, ele quer dizer o que, pessoal? Desde que? Desde que alguma coisa aconteceu. Então, o que foi que aconteceu? An accident, um acidente. Então, se a gente está falando de um acidente, ele pode sim estar afetando o nosso presente, né? Mas, nesse caso, como a gente está falando desde o acidente, desde que ela teve um acidente, esse acidente ele já se encerrou, né? Porque a gente tem a vírgula e a frase do que está afetando vai vir depois. Então, essa vírgula aqui, ó, tá sendo importante pra gente porque ela tá nos dizendo que o que a gente precisa se preocupar do que vem depois, que vai ser o que foi afetado pelo acidente. O sentido do acidente já se encerrou. Faz sentido isso pra vocês? Essa separação? Certo. Então, se nós estamos falando aqui da separação do que aconteceu, né? E esse acidente já se encerrou, se é uma coisa que se encerrou, eu preciso usar qual tempo verbal? Uma coisa que já foi completa lá atrás. Que a gente viu Passado aqui que foi. simples. Isso, a gente viu que foi há 3 anos atrás, né? Então já se encerrou. Então aqui para o passado simples eu vou usar had. Não, né? Esse had aqui na frente seria de perfeito. Então aqui já saiu. O has aqui, ele tá no passado? Não. Não. Então já posso tirar. Has had. Isso aqui é passado? Não faz sentido. Isso daqui seria, sei lá, um presente perfeito? Então, had é a única opção que sobrou. Nickel? Foi sem querer de novo? Acho que foi. Então, olha só. Sobrou só essa opção aqui, né? Mas vamos dar uma olhada aqui. She tarará a car
for 3 years. Então a gente quer falar que ela não dirige um carro há 3 anos. É uma coisa que começou desde o acidente e está sendo até agora, está acontecendo até agora. Concordam? Então, se começou lá e está acontecendo até agora, eu vou usar um perfeito, que é aquela coisa do começou, ainda acontece, começou, foi interrompido, vai começar até tal momento, tá? Então, o perfeito ele sempre vai dar essa sensação de uma coisa que acontece durante tempos determinados. Então, no passado perfeito ele vai acontecer até ser interrompido por uma coisa, no presente ele vai acontecer e ainda tipo, começou a acontecer no passado e ainda está acontecendo, e enquanto no futuro ele vai começar a acontecer até algum momento em que ele vai acabar, que a gente já meio que predefiniu ali, a gente acredita que vai ser isso, até porque o futuro não é muito certo, né? A gente acredita. Então, hasn't driven. Aqui a gente está usando um has. Se é has, have ou has é presente. Hasn't está usando um negativo, né? E o driven, ele é a nosso past participle de drive. Então, aquele encerramento em EN que eu tinha falado para vocês que pode acontecer nesses irregulares. Concordam que hasn't driven funciona nessa frase aqui? Desde o acidente ela não dirige e ainda não está dirigindo? Nesses 3 anos? Conseguem entender por que Sim. essa frase vai ser usada? Então, exatamente, essa é a nossa resposta, letra E. A gente já tinha descoberto ali na primeira, né? Mas só pra gente ver se a gente entende bem como funciona essa frase. Então, since she had an accident, she hasn't driven a car for 3 years. Certo, galera? Então, a justificativa aqui que a gente vai dar vai ser que antes da vírgula nós estamos falando de uma ação que já se encerrou, uma ação completa, e por isso nós vamos usar passado simples. Depois da vírgula, estamos falando de uma ação que começou no passado e ainda está acontecendo, ainda tem implicações no presente, por isso vamos usar present perfect. Posso repetir aí quantas vezes vocês Por precisarem. favor, repete aí, foi. Uhum. Então, antes da vírgula, estamos falando de uma ação que já se encerrou, por isso